Olá amigos, estamos chegando com um novo ADVJus, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, que você merece. Muito obrigado de me acompanhar sempre através da TV, das redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Obrigado mesmo, ok? Você vai ver no ADVJus TV de hoje. ADVJus Notícia Jurídica, ADV especial com 2 participações, vocabulário jurídico, agenda jurídica, ADVJus Entrevista, podcast ADVJus e momento divino. É agora comigo aqui no ADVJus. Fique aqui. Ok, iniciando o nosso ADVJus de hoje com a nossa notícia jurídica aí, tá? Olha só, mantida a condenação de cuidador de idoso por tentativa de latrocínio e extorsão. O TJ, manteve a condenação de um cuidador por tentativa de latrocínio e extorsão e a vítima, uma vítima de 79 anos, ela contratou esse auxiliar de enfermagem, para ajudá-la a cuidar do seu esposo, do seu marido, diagnosticado com Alzheimer. Se ela já tinha 79, o esposo ainda com mais idade. Desconfiada, com o sumiço de dinheiro, demitiu o acusado, o tal enfermeiro, que após a demissão, retornou na casa, e tentou matá-la, olha só, com uma faca e com um martelo. Aproveitando-se apoderando-se, melhor dizendo, da carteira da vítima, ele pegou e evadiu-se, achou inclusive que ela já tinha morrido. E a partir daí, então, ele desapareceu. Mas depois, sabendo que não era bem assim, olha lá, ele voltou, à cena do crime lá e tentou extorquí-la, certo? O que aconteceu? O TJ simplesmente manteve lá a decisão de primeira instância e, inclusive, redimensionou, a pena para 13 anos, 6 meses e 19 dias, com reclusão em regime inicial fechado. E foi pouco ainda, tá? A decisão foi unânime. Não temos aí informações sobre a prisão ou não do réu, ok? Ok, sequência do nosso ADVJus TV, agora ADV especial, Direito do Trabalho, competência da doutora Samantha Bredarioli. Veja aí. Olá, eu sou a doutora Samantha Bredarioli e hoje, aqui no ADVJus, vamos falar sobre o trabalho nos domingos e feriados. Vocês sabiam que para trabalhar nessas datas é necessário prévia autorização do Ministério do Trabalho e Saúde? Pois a CLT proíbe o trabalho aos domingos e feriados. Por isso, sempre que você consulta um advogado, ele lhe pergunta se você descansa pelo menos um domingo por mês. Isso porque, pela lei, os domingos e feriados servem para que o trabalhador, além de descansar, restabeleça sua saúde física e emocional para continuar sua jornada. Sendo assim, a lei determinou que o trabalho nos domingos e feriados fosse possível em atividades que são consideradas essenciais à sociedade, que são aquelas em que o trabalhador não pode parar, senão o bem maior vai ficar prejudicado. Quem geralmente são esses trabalhadores são aqueles que têm relação com a saúde. As atividades consideradas essenciais, elas estão catalogadas em uma lista que se encontra na Lei 13.979 de 2020. Foi alterada por um decreto, 10.282 do mesmo ano. E nós podemos exercer, a título de exemplos, serviços médicos, hospitalares, atendimentos à população vulnerável, segurança pública, vigilância, guarda e custódia de presos, defesa nacional e civil, transporte de passageiros, call center, geração e transmissão de energia, são exemplos, entre outros, que podem ser consultados nessa lista. Isso porque essa classificação impede que sejam interrompidos serviços necessários à sobrevivência, saúde, abastecimento e segurança da população, sendo considerados, então, essenciais. Essas atividades podem ser autorizadas temporária ou permanentemente, depende do tipo de atividade que a empresa é classificada. Sendo assim, o trabalho aos domingos e feriados é considerado como sendo um trabalho de exceção, e por isso tem que ser remunerado sempre a maior, chegando, na maioria dos casos, a ser remunerado com 100% do valor da hora normal. Diante dessa narrativa, me conta,
Você trabalha aos domingos? Seu serviço é essencial? Caso contrário, entre em contato com um advogado de sua confiança e cobre seu empregador a justa remuneração. Muito obrigada e até mais. Ok, muito obrigado, doutora. Agora, vocabulário jurídico. Olha só, o que é e como se dá o contrato de comodato rural? Você sabe? No intervalinho nós vamos trazer a resposta para você, tá? Fique ligadinho aí. Sequência do ADV Jus TV, agora mais um ADV especial. Prática processual e sucessões, com o titularíssimo doutor Sérgio Dias. Veja aí. Olá, amigos do ADV Jus, uma satisfação estarmos juntos aqui novamente. E hoje falaremos de um assunto muito interessante. Acredito que talvez você já tenha ouvido falar de um instituto que se chama ação rescisória. Imagine que você ingressa com uma ação na justiça, com documentos, com provas, e que no curso do processo, aqueles elementos se mostram frágeis diante da atuação da parte contrária ou da interpretação do juiz frente àquela produção de provas, e no processo a pessoa saia perdedora, ela saia vencida nessa ação judicial. E aí aquele processo segue adiante, a justiça encerra a sua atuação, mas permanece um sentimento de injustiça. E após isso se identifica novos documentos que surgem e que comprovam realmente que a parte que saiu vencedora agiu de forma dolosa ou agiu de forma injusta. Com base nesses documentos é possível entrar com um pedido de rescisão dessa decisão judicial para demonstrar que houve um erro da própria justiça na aplicação da lei. E aí é possível, durante 2 anos, num período de até 2 anos, depois que se encerrar o primeiro processo, é possível que a pessoa reabra aquele processo, pedindo a nulidade daquela decisão que foi proferida anteriormente, apresentando os novos documentos, apresentando que o vencedor tenha agido com um dolo e induziu a própria justiça em erro, comprovando documentos novos. Com base nessa documentação, será possível discutir e que a justiça reavalie o caso. Mas veja bem, a ação rescisória ela tem alguns requisitos específicos. Pode acontecer que durante o processo simplesmente tenha sido arquivado. E aí é possível requerer o prosseguimento daquela ação, apresentando os documentos novos para que possa demonstrar que houve um equívoco no andamento processual. A segunda possibilidade é que esse processo ele tenha sido julgado pelo juiz com o mérito da situação. Então ele entendeu os fatos com as provas que estavam produzidas e deu a decisão. Neste caso, a ação rescisória deverá ser ajuizada num órgão superior ao do juiz. Por exemplo, se o juiz deu a decisão aqui, será o Tribunal de Justiça o competente para rever aquela posição judicial. Se foi o próprio tribunal, a competência será dele mesmo através de uma outra Câmara que vai analisar essa situação. Mas é uma situação excepcional, esse processo é uma situação excepcional que demandará exatamente desses elementos de prova que comprovem, que demonstrem que realmente houve um erro da justiça na aplicação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado, doutor. Agora aquele momentinho do intervalinho aqui no ADV Jus, você sabe que é bem rapidinho, né? Voltamos na sequência com uma abordagem muito bacana, tá? Uma entrevista e com um podcast, você não pode perder. Fique ligadinho conosco aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo.
Meus amigos, olhem só, eu quero dar um recadinho agora para vocês do Jonas Móveis, móveis para escritório. Tudo que você precisar para equipar seu escritório, né? Justamente em nível de cadeiras, mesas, arquivos, tudo mesmo. A Jonas Móveis tem poltronas excelentes, mesas lindas, tudo equipamento que você precisar, todo o equipamento, aliás, que você precisar, você vai encontrar lá em Jonas Móveis. O endereço está aqui, ó, Rua Eliseu Guilherme, número 80. Faça como nós aqui da Top Video Marketing e Publicidade do ADVJus. Equipe o seu escritório com os móveis de escritório do Jonas Móveis. Excelente! La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. O que é ou como se dá o comodato rural? O contrato de comodato rural possibilita que o proprietário de um imóvel rural conceda o uso total ou parcial a outra pessoa. Sua duração pode ser por prazo determinado ou indeterminado. 100% de bom. Estamos de volta então com o nosso ADVJus TV nesse segundo bloco. Olha, quero chamar a nossa agenda jurídica. Olha só que legal, curso de marketing jurídico na prática com o famosíssimo, querido aqui do ADVJus, o professor Alexandre Mota. Esse curso acontecerá na Casa da Advocacia e Cidadania aqui de Ribeirão Preto. As aulas vão ser presenciais nos dias 10 e 11 de setembro agora do corrente ano, tá? Isso mesmo. E o horário das 19 até as 21 horas. Você não pode perder a oportunidade de fazer esse curso presencialmente com o professor Alexandre Mota, tá? A gente está disponibilizando aí essa informação para você, mas se você quiser ter maiores detalhes, por favor, entre em contato lá na sede da própria OAB, né? 16 99618 1880, ok? Ok, vale a pena se inscrever para esta importante ocasião, né? Que vamos receber aqui em Ribeirão Preto aí praticamente uma das maiores referências de marketing jurídico, ok? É o professor Alexandre Mota. Entre lá e inscreva-se. Sequência do nosso programa, agora nós vamos trazer para você essa página, né, muito interessante, que é o Pergunte ao ADVJus. Olha, o Pergunte ao ADVJus é um espaço que criamos aqui, né, para você sugerir uma pauta jurídica ou tema do seu interesse, ou mesmo para indicar um nome de profissional da advocacia ou do judiciário, ou até mesmo aí das nossas polícias, tá? Se você quer ver alguém desses três segmentos nos concedendo uma entrevista, também com um assunto específico, por favor, é só você entrar em contato aqui com a gente, tá? programa@advjus.net, tá? Mas eu quero fazer um parênteses, tá, meus amigos? Este é um espaço simplesmente para esta finalidade que eu acabei de reportar. Não, é um espaço para você consultar-se, ok? Fazer consulta advocatícia somente com o seu advogado de confiança. Ó, legal demais! Meus amigos, a semana que passou nós recebemos aqui nos estúdios do ADVJus TV o nosso parceiro, o nosso colunista de Direito Condominial, o doutor Márcio Espímpolo, que nos cedeu aí umas imagens muito interessantes de uma recente viagem que ele fez à Itália. E hoje a gente quer exibir mais um trechinho de lugares pitorescos, lugares interessantíssimos lá na nossa Itália. Veja. E falando em bonito, né, doutor Márcio, a gente sabe muito bem que a Itália, ela é praticamente assim um cenário, né? Ela é cinematográfica, né? O que o senhor pode trazer em termos de ilustrações pelas localidades que o senhor passou? Inclusive, quero te parabenizar, o senhor esteve lá em Volpino, nossa, a origem do doutor Márcio. Fala pra gente disso daí. É, isso mesmo. Começando a falar então das paisagens, né? Eu comecei a viagem pelo sul da Itália. Vamos fazer alguns contrapontos aqui, sim, contrapostos. Nápoles é uma cidade vibrante, é uma cidade de São Paulo, digamos assim. Sim. Só a Nápoles, pelo menos boa parte de Nápoles, a gente pode comparar com o centro da cidade de São Paulo.
O Centro Velho hoje, que a gente vê Praça da República, né? Aqui em Ribeirão Preto, às vezes, a gente tem ali aquela baixada nossa. Então, Nápoles praticamente é aquele local. Ao mesmo tempo que é caótico, o caos se mistura com uma beleza ímpar daquele local. As casas coloridas, aquele monte de roupa nos varais, do lado de fora, que lá isso culturalmente é permitido, então não adianta ter regra falando que não pode, né? Até porque é a única forma que eles têm também de secar as roupas. Sim. Né? E, então Nápoles é uma mistura assim, do belo com o caótico. Certo. Descendo um pouquinho mais, eu tive a felicidade também de visitar Pompeia, né, que é uma cidade lá que está sendo ainda descoberta. Né, todas a cultura, os costumes. É emocionante estar num lugar daquele que foi destruído lá no ano 79, né, 2000 anos atrás, e você está ali e o Vesúvio estava lá. Hã? E o Vesúvio lá. O Vesúvio no fundo. E na época que eu estava, o Etna estava entrando em erupção. A gente falou, será que é hora do Vesúvio? Também já ficamos com medo. E um pouco mais para baixo a gente tem a Costa Amalfitana, né, que é chique demais, né? O Mar Tirreno ali, junto com Capri, a ilha de Capri, que são lugares fantásticos, né? Também eu tive o prazer e a oportunidade de fazer um passeio de barco em toda a costa. E aquele mar verde esmeralda, alguns lugares azul turquesa, enfim, de encantar. Mas assim, eu posso confessar que a minha parte preferida de paisagens é a Toscana. Aqueles campos de girassóis, os campos de feno, os vinhedos. E um pouquinho mais para cima, para mim, a cidade mais sensacional do mundo é Veneza. É Veneza, é isso mesmo. Ok, muito obrigado, doutor. Agora, podcast do ADVJus, a menina dos olhos aqui do nosso portal. Esta semana recebemos o Wendel Salomão e também o Dedé Oliveira. Muito legal, veja. Legal, meus amigos, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui no estúdio do ADVJus TV para um podcast. O meu colega, né, já de bastante tempo aqui de ADV especial na área do direito notarial e registral, o Wendel Salomão, e também o não menos ilustre Dedé Oliveira, empreendedor, que hoje também aceitou o meu convite para a gente falar aqui de um assunto de bastante relevância: documentação e empreendedorismo internacional. Já começo te agradecendo por me acompanhar sempre aqui, tá? Na TV, nas redes sociais, no Face, no Instagram, no LinkedIn. Obrigado mesmo da companhia. Obrigado também, Wendel, de ter aceitado vir falar dessa pauta tão relevante aqui conosco no ADVJus. Marco, eu fico agradecido pelo convite, até porque tratar desse assunto com muita honra. Eu falo dele no direito notarial e registral já há muitos anos aqui com você. Então falar hoje dos empreendimentos em que a gente participa, o nosso negócio, o que a gente faz, além do cartório, é uma satisfação muito gostosa e que eu quero até puxar a sardinha pro lado do Dedé e deixar ele falar bastante. Como ele nunca veio, que se apresente, é tão famoso na cidade aqui, tão conhecido, todo mundo gosta tanto dele. Inclusive eu sou um fã, então consegui arrastar ele pra cá. Se você reparar, você vai ver que o Dedé não é de fazer esse tipo de coisa nas redes sociais, de podcast, tudo mais. Dedé, vamos lá falar com o Marco, que vale a pena. Ainda bem que você aceitou, né, Dedé? Na verdade, já é a segunda vez que você vai falar no ADVJus. Já estivemos juntos numa oportunidade, ocasião do Eu Clube. Eu acho que até a terceira, viu? Então, que bom, que legal, né? Então, e hoje fico lisonjeado de você ter aceito aqui o convite para falar desse assunto, né, bastante relevante. Muito obrigado, viu? Marco, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, acho que a gente sempre troca, aprende também, né? Agradeço ao Wendel aí por tirar a gente da agenda do dia a dia para ter essa troca e espero poder contribuir. É isso mesmo. Wendel, vamos começar falando então um pouquinho de documentação, né? As pessoas têm aquela curiosidade, saber qual que é a diferença em nível de documentação quando existe aquela possibilidade de se enveredar pelo caminho internacional aí, com empreendedorismo, né? E com principalmente aí com vertentes do direito imobiliário ou do ramo imobiliário, melhor dizendo, e às vezes a pessoa fica um pouco cética com relação à documentação. Na verdade é porque às vezes bate ali uma ignorância, como para esse aqui que eu vos falo. Qual é o start que podemos dar nesse sentido de documentação legal? Brasil
vamos falar mais fácil, né, Estados Unidos? Bom, a primeira consideração que deve ser trazida para cá é que quando eu fiz meu mestrado e foi Direito e Negócios Internacionais, no papel é uma situação muito clara, rápida, bonita e objetiva. E aí quando você encara a realidade de frente, eu cheguei a duas conclusões, acho que o Dedé até pode depois ratificar e confirmar. O seguinte, a primeira, nós brasileiros aqui, hoje eu posso te afirmar, nós vivemos um sistema bancário e um sistema notarial e registral extremamente avançado frente ao dos Estados Unidos. Então, para começo de conversa, nós estamos acostumados a sempre a reclamar do Brasil. É hábito nosso, né? Meu, seu, é cultural. Então, o primeiro ponto de destaque importantíssimo é o sistema bancário americano é totalmente retrógrado, tá? Então, é um sistema que dificilmente você consegue as coisas digital e online. Coisa que hoje, aqui no Brasil, eu, com a minha demanda, eu já não piso no banco há muito tempo. Raras exceções eu piso num banco, e é para resolver coisas, e ainda quando piso é um atendimento rápido, objetivo e simplista. O americano já não. Nesse ponto, tudo é físico, tudo eu preciso estar lá fisicamente, ou quando é digital ainda é uma parte digital, outra física, não é por inteiro. Então foi o primeiro óbice com bastante dificuldade que nós tivemos. O segundo é, aqui no Brasil nós estamos já acostumados a lidar com o sistema da procuração. Eu nomeio o Marco sozinho vai lá, resolve tudo e ninguém discute isso. Nos Estados Unidos, nós percebemos por várias vezes que a procuração é uma situação de medo, é uma situação de não saber nem usar ela, nem saber até que ponto pode ser usada ou não, quais poderes pode se colocar ou não. Então, aqui no Brasil, nós temos essa facilidade já entre os brasileiros e os empresários muito tranquilo, coisa que nos Estados Unidos não. E o terceiro ponto de documentação é que os cartórios também nos Estados Unidos têm uma formatação diferente do Brasil, muito mais simples, no modo que é uma simplicidade tão grande que as coisas não acontecem com tamanha rapidez e agilidade igual acontece aqui no Brasil. Entendeu? Então, exatamente. Então, nós se deparamos para falar de documentos numa situação entre Brasil e Estados Unidos em que me deu orgulho nesse momento de ser brasileiro. Acho que isso que eu poderia concretizar falando sobre documentação. Não precisa ter medo, é tranquilo, basta muita informação. Nós ficamos, antes de entrar no mercado, nós ficamos por um bom tempo estudando, entendendo, vai em um, vai em outro, tira opinião com um, tira opinião com outro, até chegar numa situação que desse segurança. Então, assim, realmente dá medo, não é fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa não vai esperando num país de primeiro mundo as circunstâncias de que o Brasil está em primeiro mundo a nível de documentação. Sim, é isso mesmo. E eu só concluo o que o Wendel falou, né? É melhor você procurar um profissional que tenha esse know-how que ele já está demonstrando. Já diz o ditado, na dúvida não entre sem um profissional. É isso mesmo. Então, nesse ramo, nesse viés profissional, né, Dedé, eu gostaria que você falasse assim, primeiro de tudo, né? Assim, quando foi aquele start que deu, que o pessoal começou a falar e você falou, puxa, isso é interessante, nós vamos para esse caminho aí da possibilidade internacional. Eu acho que a convergência, né? Hoje eu ainda somos sócios aqui no Brasil na Aluri, né? Sim. Que hoje é um grupo... A Aluri é uma construtora. Isso, hoje acaba sendo já até um grupo, né? Em que nesse guarda-chuva a gente tem a parte de investimento, a parte da construção. E foi muito, muito bacana que a gente convergiu algumas ideias. Eu fui para os Estados Unidos em 2018, de lua de mel. Estava entrando no mercado imobiliário. E quando eu vi aquele mercado ali acontecendo, né, lá um grande centro, eu já tive a ideia. E a gente se conheceu mais ou menos ali. O Wendel estava nos Estados Unidos, no outro lado, e a gente trocou ideia, trocou mensagem ali. Nos encontramos no Brasil e ali surgiu a Aluri depois de um tempo. E quando a gente trouxe essa expectativa de não ficar só no Brasil e ir para o mundo, né, os Estados Unidos acaba sendo a primeira opção. Né? Então foi aí que o Wendel já ia há muito tempo para lá com esse olhar também imobiliário. Então a gente uniu as vontades, né? A faca e o queijo. E como nós somos bastante ousados, mas ao mesmo tempo conservadores no sentido de entender aonde a gente está indo, nós fomos 3 vezes
em média, né, Wendel, para estudar, para conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer o mercado. Hoje estamos na Flórida, nós andamos a Flórida desde o início até lá toda a região de Orlando, né, para entender onde a gente deveria iniciar o investimento, mas principalmente a parte do background, né? Quais as pessoas, aí o Wendel vai para o lado dele, eu vou para o meu lado e a gente vai certificando tudo isso para não fazer um investimento num país estrangeiro de uma maneira equivocada, né? Então hoje está sendo muito bacana e a gente consegue ver que no Brasil, sim, tem muita coisa muito boa. A gente não está investindo lá por essa questão de que o Brasil não nos serve, pelo contrário, o Brasil nos possibilita ir para lá, né? E a partir disso a gente está voltando agora, né? Fim de agosto lá para ver uma casa ficando pronta, está sendo bem bacana. Mas mais importante que isso, a gente está voltando para validar todo esse processo, né? E entender que não é um bicho de 7 cabeças. Com um profissional, dá para ir. É verdade. Ok, muito obrigado a ambos. Agora chegou aquele momentinho de abrir o sorriso, momento divino, oferecimento La Bottiglia. Veja. Vinho LA Clássico Cabernet Sauvignon Luiz Argenta. Vinho tinto fino seco de cor vermelho e rubi intenso. Possui aroma complexo de frutas vermelhas, pimenta, licor de cassis e especiarias. Seu paladar é estruturado, bem equilibrado e com excelente volume. Uva Cabernet Sauvignon, produzido por Vinícola Luiz Argenta, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil. Na harmonização vai muito bem com massas, com molhos vermelhos e picantes, queijos de média maturação, comida tailandesa e mexicana. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! O vinho LA Clássico Cabernet Sauvignon Luiz Argenta você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Ok, vinho, tudo de bom. A DVJUS chegando no finalzinho também hoje. Tenho certeza que você gostou. Mande para nós o seu feedback. A DVJUS, tô ligado, a DV Especial vem para cá fazer parte você também. Um forte abraço e até o próximo.